Alô, pessoas, tudo bem com vocês? Quem tá falando é Bruno Moura, editor da Prompt, host aqui do Input, seu podcast sobre inteligência artificial, dados e outras coisas mais. Sempre trazendo, né, como eu sempre repito, um convidado muito especial. E hoje não tô menos especial, não. Hoje eu tô muito especial. Também é outra pessoa que eu tenho uma grande admiração de longa data. Eu tô aqui com o Theo Calvo, cara muito conhecido do meio, principalmente pelo seu projeto de educação, que é sensacional. Ensinar, né, estatística, machine learning, Python, IA para as pessoas, tá? De forma gratuita no YouTube, na Twitch. E tá, eu sempre digo que Caetano foi muito feliz quando ele disse que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então eu tô deixando aqui nas suas mãos para você se apresentar, porque você vai saber se apresentar melhor do que eu. Então segue o barco, meu irmão. Obrigado e bem-vindo, viu? Muito obrigado, salve pessoal aí que tá ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite aí, Bruno. Tô muito feliz de estar aqui. Espero poder compartilhar bastante coisa legal aí com o seu público também. Bom, eu sou o Theo, Theo Calvo nas redes sociais aí, por onde você mais me encontrar. Provavelmente vai ser Theo Miwai, dependendo do lugar que você for me caçar. Desculpa eu te interromper, velho. Minha esposa acha esse nome fantástico. A primeira vez que eu falei do Tell Me Why pra ela, ela ficou chorando de rir. E filho, meu velho, que sacada incrível. Pessoal sempre fala que vira. Na hora já tá lembrando da música do Backstreet Boys. Então é pra ficar chiclete mesmo na cabeça. Bom, eu moro em Presidente Prudente, interior de São Paulo, cidade onde eu nasci, cresci e estudei. E aí, já contando um pouco da minha formação, né? Sou formado em Artística na Unesp, aqui de Presidente Prudente. Tenho uma pós-graduação em Big Data e Data Science pela UFPR, nível de especialização. E atuo no mercado de dados desde 2014, né, com foco bastante aí na área de ciência de dados, com a parte dos modelos de machine learning, modelos preditivos, classificação, regressão, até clusterização. Sempre muito drivado ao negócio, sempre estive muito próximo ao negócio, trabalhando nas áreas de marketing principalmente, mas também já passei por áreas de fraude, áreas de que mais? Assinaturas, até seguradoras. Tive bastante experiência no mercado, sempre focado com essa parte analítica. E nos últimos anos aí eu tenho focado bastante na parte de educação, algo que sempre me chamou a atenção, uma coisa que eu pratico desde a faculdade, dando mini cursos ali durante a faculdade, para realmente ajudar quem mais precisa, né, emancipando realmente o conhecimento, ajudando a levar o conhecimento adiante por meio de principalmente vídeos, né, e cursos aí para a galera. Atualmente eu tô focado na minha iniciativa de ensino, o Tell Me Why, produzindo conteúdo gratuito, majoritariamente gratuito na internet, e também sou membro e instrutor do Instituto Aaron Swartz, aonde eu tô com a camisa por acaso, agora que eu percebi, aonde eu sou membro e instrutor e também participo hoje do Conselho Fiscal, ajudando aí o Instituto a também com essa missão de emancipação do conhecimento, liberdade na internet, neutralidade da rede, tantos outros tópicos aí também que a gente defende. Cara, eu acho que é isso. Não sei falar tanto bem sobre mim não, viu, na verdade. Tudo isso, pô. Então, me diz uma coisa, cara. Você falou muito aí, você me falou muito de você, o técnico, né? Me falou da sua experiência, né? Mas quem é você na fila do pão, bicho? Quem é o Theo quando ninguém tá olhando? Boa. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa cheia de ansiedade, uma pessoa que gosta de jogar videogame, uma pessoa que gosta de passear com o cachorro, que tá aqui deitado na cama num dia frio. Gosto de assistir séries, por acaso comecei ontem a assistir mais uma série. Zerei uma série ontem, né? Zerei aquela, não sei se vocês já assistiram, chamada Nível Secreto, que é muito legal, dos mesmos criadores de. Como é que é? Amor, Morte e Robôs, alguma coisa assim. E Death isso. Robots, né? Exatamente. Muito da hora. E gosto de jogar videogame, tem uma filha também, que tem cada vez mais me ensinado, né? Acho que os filhos têm Tem quantos ensinado anos? muitos pais. Tá com 3 anos, vai fazer 4 já já. Nossa, você já tá no auge de te ensinar as coisas. Pois é. A gente aprende muito todo dia, cara. E a gente se descobre também, né? Não sei se. Você começa a descobrir seus próprios limites também, limite de Total. paciência, limites de, enfim, várias questões aí que envolvem os filhos. Mas, cara, eu sou isso, uma pessoa que gosta de conversar, gosta de tomar uma cerveja, gosta de curtir uma série, um filme, jogar videogame. E é isso. Já peguei sua indicação dessa série, ainda não vi ela não. Tô terminando uma outra série do Paramount chamada Terra da Máfia. Não conheço. Ela é com aquele Tom Hardy, tem o Chris Brosnan também, é uma coisa de mafioso, meio Sopranos, assim, é bem legal. Tá.
Indico, quando você tiver um tempinho, assista que é bem legal Da a hora. série. Mas, cara, me diz uma coisa, como é que tu começou? Sei lá, você foi lá fazer seu vestibular, não sei se você ainda fazia vestibular, o Enem. Eu já passei dos 40, tá? Então, minha época não tinha Enem. Quando você escolheu, você já escolheu a tecnologia? Como é que você entrou para essa área mais de dados? Como é que começou tudo isso para você? Tudo isso que você falou, estatística, modelagem, como é que essas coisas adentraram para você? E aí você, no seu aprendizado, você, pô, quero me especializar nisso, quero fazer mais disso, por exemplo. Tá, da hora. Cara, eu digo que assim, tem gente que já sabe o que é fazer da vida, né? Tipo, não, eu sempre quis ser tal coisa e tal. Cara, eu nunca soube o que eu queria fazer da vida, nunca soube. Tipo, eu brinco que a aleatoriedade, embora eu não soubesse estatística, que eu queria fazer estatística, a aleatoriedade, que é a base da estatística, sempre regeu a minha vida. Então eu caí na estatística realmente por acaso. Na verdade, assim, como eu sou de Presidente Prudente, tem uma faculdade pública Presidente Prudente. Meu pai falou, cara, eu não consigo te bancar fora daqui, pra você fazer uma outra faculdade fora daqui, e eu também não consigo te pagar faculdade particular aqui. Então você vai ter que fazer o Nesp, você só tem essa opção, né? E aí, cara, para fazer o Nesp tinham vários cursos lá, eu escolhi o curso que tinha menor candidato vaga, que era 2 por vaga em estatística. Então eu entrei na estatística, ainda na lista de espera, passando no vestibular, e aí eu tava bem no meio dessa mudança toda que aconteceu. Então no meu ano eu tive Enem, eu tive vestibular mesmo da VUNESP, e aí o Enem entrava com uma nota ponderada ali para ajudar sua pontuação no vestibular da Unesp, né? Tinha um incremento ali. Mas, cara, eu entrei por acaso, assim, na estatística. Tanto que meu primeiro ano da estatística foi muito conturbado. Eu não entendi o porquê que eu estudava aquelas coisas, estava muito decepcionado, não via a parte prática daquilo, era só cálculo, álgebra linear, geometria analítica, no talo, assim, e falava, meu, Mas mas pra que eu vou usar tudo isso, né? você já tinha afinidade com matemática? Era a disciplina que eu não pegava recuperação. Eu não era uma pessoa que, tipo, pô, tirava 10 em matemática. Não, era a disciplina que eu não pegava recuperação. Eu fui sempre um aluno muito mediano. Tipo, passar com 5, 6 ali e tal. Nunca fui um aluno destaque, nada. Mas matemática eu passava. Então, tipo, de todas as disciplinas que tinha, com certeza matemática que eu tinha um pouco mais de aptidão. E é por isso estatística, né? Ou era estatística ou engenharias também, né? Eu prestei alguns vestibulares para engenharia. Mas estatística, como eu disse, era aqui em Presidente Prudente, numa faculdade pública, é o que fez mais sentido naquele momento, né? Então, assim, E meu aí, quando primeiro... passou? Cara, então, Quando eu passou esse passei, primeiro contato? Esse aí contato que você tá me foi dizendo isso, dessa resistência. cara, foi tipo assim, passei no vestibular, tipo, passei. Então, meu pai brincava comigo que eu precisava chegar no portal do Diablo, tá ligado? Pra ter o checkpoint. Tô ligado. E o vestibular era o checkpoint. Então, tipo, pronto. Tem um checkpoint que é o vestibular, passei, tá lá. Depois eu vejo o que eu faço, eu vou transferir de curso ou não, mas tem um checkpoint. Então, a alegria de ter passado no vestibular foi mais por, tipo, ter fechado uma etapa do que pelo que eu ia estudar propriamente, porque eu nem fazia muita ideia do que seria isso. E aí o meu primeiro ano foi muito complicado, assim, né? Peguei várias DPs, né, dependência e tal, e reprovei em quase todas as disciplinas e acabei nem entendendo direito o que eu estava fazendo ali. E só no outro ano, então, isso eu tô falando 2010. 2010 foi minha entrada na faculdade, né? Fevereiro de 2010. Só no outro ano, 2011, que eu falei, vou retornar para a faculdade. Então, que eu abandonei o curso no meio do ano, no meio de 2010 eu saí do curso. E aí em 2011 eu falei, vou voltar. Nesse eu vou voltar, eu caí naquela parada do alistamento militar obrigatório, que eu tinha que ficar um ano no quartel, um ano ali no TG, tiro de guerra. E eu cumpri esse um ano. E durante esse ano, pô, foi um momento, pra mim, pelo menos, de muito amadurecimento. Aonde eu comecei a Cara, entender um pouco mais. eu não te imagino sem barba, com cabelo curtinho. Pô, Parece outra cara, pessoa na minha cabeça. é outra pessoa, outra pessoa. Cara, eu marchava tão bem, velho, que eu era da guarda-bandeira nos Porra, desfiles e tal. que Então, massa, pô. eu era, tipo, bem dedicado, assim, né? Até cheguei a fazer um cursinho pra fazer o que a gente chama de ESA, que é a Sim, Escola de escola de Sargentos. sargento. Exatamente. Enfim, mas acabei desencanando. Falei, não, essa vida de milico não é pra mim, não. Muita autoridade, muita hierarquia não é pra mim, não. Mas ali eu descobri várias coisas. Então, tipo, meu subtenente, ele que me deu meu primeiro CD do Ubuntu, mano. Que Que, massa. tipo, falei, caramba. Então, software livre eu conheci, software open source, né? Conheci Sim. por causa do tiro de guerra. Esse meu subtenente que me indicou estudar MySQL, tá ligado? Tipo, cara, assim, uma coisa Que totalmente massa, fora cara. da realidade, né? Fora do que eu imaginava.
E, tipo, pelo menos plantou algumas sementinhas ali. E o principal, o TG foi a primeira coisa que eu terminei na minha vida. Porque eu nunca terminei nada. Você falou que, antes daqui, né, da gente começar a conversar, você falou que é faixa Sim, preta em jiu-jitsu. isso. Pô, eu comecei karatê, kung fu, Mas, comecei beisebol, comecei um monte de coisa, não terminei mas nada, não cheguei em nenhum po- nível máximo. posso te contribuir e te ajudar para dizer que você não tá sozinho? Só tem duas Manda coisas que ver. eu terminei na vida: a minha faixa preta de jiu-jitsu e a minha graduação. E agora, depois de 8 pós tentando terminar, eu terminei uma também. Pô, Mas só são essas três coisas, tá? da hora, da hora. Então, aí eu terminei o TG e aí falei, agora eu vou voltar pra estatística. E aí eu resolvi encarar a estatística de um jeito diferente do que eu tava encarando antes. Eu resolvi encarar como um desafio. Como, tipo assim, eu não preciso gostar dessa parada. O que eu preciso fazer é terminar essa parada. Então eu me dediquei ali bastante, cara, comer com farinha a parada estatística. Então, assim, tentava fechar a disciplina logo na primeira prova. Pô, se eu tirar 10 na primeira prova, eu nem preciso fazer a segunda. Então, por que eu vou fazer a segunda prova? Eu já vou tentar estudar o máximo que eu consigo para matar isso aqui e já zerar ali na primeira prova e tal. Então, encarando realmente a faculdade como um desafio. No meio disso, no meio dessa dedicação, que é realmente para eu passar na parada, eu acabei me apaixonando. Falei, caramba, velho, isso aqui é da hora. Agora sim eu comecei a gostar disso aqui do que eu tô fazendo, né? E aí eu comecei a querer estudar mais, aí comecei a participar de projeto de pesquisa, grupo de pesquisa, bolsa de iniciação científica, e comecei a querer entender mais como conectar a parte da estatística com a computação. E aí talvez valha a pena trazer um pouco do histórico da minha adolescência, que eu era uma pessoa que estava sempre na frente do computador, mas sem entender o que o computador era capaz de fazer, no sentido de além do usuário. Eu era um usuário de computador, usuário de MSN, Orkut, craqueava jogo, baixava torrent, mas eu não entendia que eu poderia ser além de um usuário, eu poderia criar software também. E aí na Cara, faculdade, eu ia ser muito velho agora, ia perguntar se você mexeu no Mir. mexi. No Mirk do Windows, né? Chamava Mirk por causa do Windows, se eu não me engano. Eu tinha uns canais de Mirk aqui em Prudente. Uma das primeiras vezes que eu comecei a ter mais afinidade com TI foi porque eu aprendi a abrir compartimento de CD pelo Mirk. Você gerava um Legal. scriptzinho, você mandava o script para a pessoa achava que era uma Cara, mensagenzinha, e aí não vou dizer que era um vírus, não, porque não era um vírus, porque não prejudicava nada, mas a bandeja do CD, abria. enquanto ela não reiniciasse a máquina, ela ficava abrindo e fechando. Nossa. Cara, me divertia horrores com esse troço, pô. Me divertia horrores com isso. Cara, a gente fazia. Mas isso eu tô falando, mais ou menos, 99, 2001. É. Eu comecei. Eu usei Mirk, eu acho, 2005, 2006, por aí. Aí depois foi o MSN. E É, aí no MSN a gente fazia macro pra derrubar as pessoas. Não sei se você chegou a fazer isso. já, eu não cheguei, Pegava. não cheguei não, mas vi as pessoas fazendo. A gente pegava vários emojis que tinham animações pesadas assim, aí criava uma macro gigante com vários emojis e começava a mandar pra pessoa. Aí caía, derrubava a conexão da pessoa. Enfim, então, tipo, por conta dessa vontade de querer aprender também sobre computação, quis começar a aprender mais realmente como aplicar estatística e unir estatística com computação. Tô falando isso em 2012, 2013. O termo data science, ou cientista de dados, não estava ainda cunhado, igual a gente tem hoje, né? Tipo, Sim. então, ainda mais aqui em Prudente, pô, ninguém conhecia isso. Então não tinha muita clareza realmente de como unir estatística e computação. Só depois, que aí lá em 2014, 2015, durante o meu estágio, é que aí eu fui entender que existia uma parada chamada Data Science e Machine Learning, que era a junção da estatística com a computação. E aí eu fiz esse estágio na editora Abril, eu viajava 1.100 quilômetros por semana, porque eu sou de Prudente, o estágio era na Abril, eu ia e voltava toda Todos os semana. dias de São Paulo Prudente? Eu ia na quarta-feira à noite e voltava sexta-feira à noite. Ficava 2 dias no estágio, e aí os outros 3 dias aqui estudando, fazendo as disciplinas para ir matando a faculdade, né? Fechando a faculdade. Então foi um tempo, um ano fiquei fazendo isso. Mas na Abril já era um estágio para Data Science Era. ou era um estágio de estatística e ali também a galera começou também a fomentar a perspectiva do Data Science? Essa é uma excelente pergunta, porque assim, a área era uma área que, na verdade, era uma startup da Abril que nasceu a partir de um departamento da Abril. Então tinha um departamento da Legal. Abril que cresceu muito, que fazia toda a parte analítica da editora. Que eu saiba, a história é essa, tá? Na época eu era estagiário, não tinha muita noção de organização corporativa. Se preocupa.
Aí a galera falou assim, cara, isso aqui tá dando certo, tá atendendo um monte de áreas clientes aqui dentro, vamos escalar isso para vender consultoria para fora também da Abril, não só para clientes, né, para outras áreas daqui da Abril, vamos fazer uma consultoria analítica para fora. Aí nasceu o que se chamou You Find Solutions. E aí eu estava alocado dentro dessa estrutura da editora, aonde nossos principais clientes era a própria editora. No início se criou uma área chamada de modelagem estatística e uma área chamada Data Science. Olha que engraçado, né? Então, por isso que eu falei que é engraçado que você trouxe. Como se fosse duas coisas diferentes, né? Exatamente. Causou até alguns ruídos, né? O que cada um faz então? Tipo, quando chega uma demanda de construir um modelo preditivo, quem é que vai fazer? É a galera de Data Science ou a galera de modelagem estatística? Até que, enfim, as coisas foram convergindo e isso virou uma área só, chamada modelagem, né? Ou de modelos preditivos. Eu entrei para o time dos estatísticos, para modelagem estatística, né? Minha chefe era uma estatística, a maior parte das pessoas ali do meu time também eram estatísticos de formação. Então, é ali que eu conheci o termo Data Science. E a galera de Data Science, na época, na verdade, fazia muito mais de engenharia de dados, que era tomar conta de ambiente da AWS, tomar conta de pipeline de dados, ingestão de dados, etc., fazer deploy dos modelos. Então, essas coisas estavam se moldando. Mas foi lá que eu conheci o termo ciência de dados, machine learning. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar essa parada chamada machine learning. Aí meu TCC foi em machine learning mesmo. Foi onde eu saí do R e fui pro Python. Então, na academia... Eu ia te perguntar isso. Quando foi que tu abraçou R na sua vida? A única pessoa que eu vejo normalmente mexendo com R tem que ser um estatístico. Se não for estatística, é muito difícil. Uma outra pessoa da área de data science, com formação de tecnologia mesmo e tal, optar pelo R ou mexer pelo R, né? Recentemente, na minha pós, nas aulas que eu estava tendo, isso era uma pergunta que eu fazia, assim, para ver se eu descobria alguém que dizia assim, não, para isso aqui ou para tais coisas, determinadas coisas, sim, usar R vai, sei lá, eu sempre, mais uma curiosidade minha, não é uma questão de competição não, tá? Não tô dizendo que um é melhor, outro é pior, não. É só porque eu ficava curioso em saber por que o R para estatística é uma coisa tão intrínseca, né? O uso do R é tão intrínseco. Cara, eu acho que tem vários fatores, né? Primeiro que eu acho que o R, ele foi criado por estatísticos para estatísticos. Essa é a maior qualidade e o maior defeito dele. Então, entendi. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os papers, normalmente, dos métodos estatísticos, saem primeiro no R. São em R. Porque os pesquisadores normalmente fazem um doutorado, e o que ele faz com o doutorado dele? Lança um pacote no R que tem a solução do trabalho dele. E aí por isso que é mais comum. E também ele é muito voltado para essa parte experimental. Então tem muita coisa no Python que hoje a gente não tem, igual tem no R para a parte de experimentação estatística mesmo. Então, por exemplo, Scikit-learn. Scikit-learn, quando ele te dá os betas da regressão logística, ele não te fala intervalo de confiança. E para um estatístico, o intervalo de confiança é importante. Porque ele quer saber ali qual que é a significância de cada variável, né, o impacto de cada variável. Isso o R já te dá como padrão. Por quê? Porque o Scikit-learn é viés preditivo, eu quero prever, não me importa se o parâmetro é significativo ou não, eu quero saber a contribuição dele. Então, eu acho que é um pouco disso. É mais prático, né? Mais objetivo. É mais voltado... Nesse quesito que você está me falando de ser mais ou menos especializado na perspectiva da estatística, né? Exatamente. E aí eu acho que assim, o Python ele já é um canivete suíço. Ele vai te dar muitas ferramentas ali para você construir alguma solução de início ao fim, que foi onde eu comecei a me bater com o R. Então, por exemplo, o meu trabalho TCC foi predição de partidas de Dota 2 via aprendizado de máquina. Se eu ficasse só com a parte da predição, só fazer o modelo preditivo, especificamente o modelo, a equação, o treinamento do modelo, o R me atenderia muito bem. Mas só isso não bastava. O que eu precisava fazer? Eu precisava conectar numa API, baixar os dados, garantir que esse dado está sendo armazenado num banco de dados no SQL, como no caso eu usei MongoDB. Precisava que isso rodasse num Raspberry Pi. Enfim, então toda essa questão, quando eu comecei a querer colocar a mão na massa para construir uma solução, um software, vamos colocar assim, eu senti mais dificuldade no R. Tinha um fluxo tecnológico que não escalava, né? Você não conseguia escalar com R. O Python... Ele já consegue fazer isso e consegue te dar todas essas interfaces. Até como você disse, biblioteca que não falta e forma de interconectar Python com qualquer coisa é muito fácil.
Exatamente. Um exemplo simples, cara, é um dicionário no Python que corresponde a um JSON. No R você vai ter uma estrutura um pouco mais complexa para representar um JSON. Sim. E isso Eu e já, eu já, depois. eu já vi e me assustei. Então. Então é um pouco sobre isso, sabe? Quando você quer criar uma solução que não seja puramente analítica, mas que vai ter uma solução de software envolvida, o Python vai te dar uma aceleração um pouco melhor no seu projeto. Não estou dizendo que é impossível fazer com R, mas aqui o R, de novo, é especialista. Se você quer resolver especificamente ponto ali, o R talvez vai ser melhor do que o Python. Mas quando você está falando de uma solução completa, eu vejo já o Python um pouco melhor nesse aspecto, tá? Cara, Mas deixa eu te é fazer uma visão minha. pergunta. Qual foi a primeira coisa que você pegou, criou uma modelagem, criou um duto de dados que você olhou assim, pá, esse negócio legal isso aqui. Dá para adivinhar algumas coisas, dá para descobrir umas coisas com isso aqui. Nessa fase sua Uhum. de estagiário aí. Cara, eu acho que teve duas coisas, assim. Teve uma. Quando eu tava na Abril, a gente fez modelo, por exemplo, para descobrir quem que seria propenso a comprar um determinado título. Então, só para entender o negócio da editora Abril, como é que era até então, né? Isso mudou muito, galera nem saiba muito bem o que é isso. O que é uma editora, É, o que é uma editora. o que era Abril, o que é uma revista. Mas da mesma forma que a gente assina Netflix hoje, a gente assina Spotify, a gente assinava revistas, né? Ou algumas pessoas ainda assinam. E aí, para assinar essa revista, você paga uma mensalidade e aí chega por correio a sua revista semanalmente, ou dependendo da edição é mensal, e assim vai. O que acontece? A editora Abril queria aumentar o número de assinantes. Então, para isso, a gente olhava para a base de usuários da própria editora e falava, mano, quem aqui tem propensão a assinar, que já é assinante, sei lá, é assinante da Veja, é assinante da Super Interessante, quem que aqui tem propensão a assinar, sei lá, Playboy? Quem tem a propensão a assinar Quatro Rodas? E aí, com base nessa probabilidade, a gente mandava por exemplo, uma mala direta, que era a coisa mais cara que você podia ter, para casa da pessoa. E a pessoa recebia um exemplar da Cara, revista mala com. direta é um negócio muito. É, Ó, muito old pra quem school, né? tá ouvindo e não sabe o que é mala direta é um e-mail que chegava na sua casa, só que era físico, tá? Exatamente. A gente mandava uma revista de amostra grátis, por exemplo, para a pessoa, e aí via se a pessoa, e aí a pessoa respondia, por exemplo, por correios ou ligava para assinar aquela revista que a gente mandou de degustação para ela. Então, essa seria uma ação de marketing. Uma outra ação seria e-mail, outra ação seria ligar, outra ação seria mandar só uma carta e tal. Então, tipo, isso é caro, né? Tudo isso que eu falei é caro. Não, e-mail é baratinho para um, mas você quer abordar um monte, então isso fica Precisa caro. assinar uma plataforma que faça esse disparo em massa, que não seja um spam. Exatamente, aquecer e-mail, aquecer IP, enfim, tem várias questões aí operacionais. E aí a gente fazia modelos então para propensão. Então, quando eu vi isso funcionando, que é tipo a gente extraiu os dados, construiu o modelo, rodou a campanha e viu que dava resultado, eu falei, caralho, velho, que massa, tipo, eu estou aspas prevendo quem que vai comprar ou não e fazendo uma ação em cima disso, né? E trazendo dinheiro para casa, né? Então, o que a gente vê hoje no TikTok, que é numa scrollada, ele te recomenda que Sim. conteúdo você quer ver, é o que a gente fazia na Abril, só que para você assinar um título. É basicamente o mesmo raciocínio. Tá? Acho que isso. E teve um outro projeto que aí também me chamou muita atenção, que foi de uma disciplina que a gente fez na faculdade. É uma disciplina chamada empreendedorismo. Era a única disciplina que não era única disciplina que não era de exatas, mas que o professor era do próprio departamento de estatística e falou assim: vamos fazer um modelo para prever sobra no restaurante universitário? Olha que da hora. Então, Que tipo, massa! muito foda. Todo Porra. dia, depois do almoço, eles pegam todos os restos que a galera O jogou seu do restaurante prato. era R$ 1? Não, já era mais Não. caro. Acho que era uns 2,50. Teve uma época que eu não estudava na UFBA, eu sou de Salvador, teve uma época que eu passava pela UFBA só para comer, eu tinha uns amigos lá, a gente dava um jeitinho de eu comer no restaurante universitário, e eu paguei muitas vezes R$ 1 para almoçar lá. É isso. Então, com base no cardápio, a gente queria saber o quanto que depois de ter todo mundo comido e tal, lixo orgânico ia pesar. Para quê? Para saber dimensionar melhor a cozinha, para não ter sobra, porque não sei, né, as Fazer pessoas às vezes não porcionamento, né? sabem. As pessoas, então, qual que é o lance? Que a galera às vezes não sabe. Sobra de comida, pela vigilância sanitária, é proibido você distribuir. Distribuir. Você não pode redistribuir. Então é uma comida que vai, aspas, ser jogada fora. O que o restaurante fazia? Ele doava essa comida para um criador de porcos. Então, mas assim, tipo, olhando para
o dinheiro público que estava sendo empregado ali era desperdício. Porque você está fazendo comida que não deveria, né? Porque está sobrando. Tem uma coisa, e aí um amigo que fez isso, ele era dono de um restaurante. Margem de restaurante todo mundo acha que é muito grande, né? Mas é bem apertado a margem de restaurante. Na maioria das vezes, tá? Tô falando assim de restaurantes populares, né? Restaurantes em geral, assim. E aí, o que acontece? Às vezes você não pode aumentar, senão você sai da concorrência. Tem uma série de restrições comerciais que fica ruim. Ele conseguiu aumentar a margem dele em 1% a mais, só porcionando. E ele não fez cálculo, ele só pegou um cara muito bom da área de porcionamento e o cara começou a porcionar tudo de uma forma que diminuísse, que mitigasse esse desperdício. Óbvio que se você faz o que você está fazendo, criando um modelo, isso fica muito mais fino e não fica tanto, né, na tentativa e erro de você, né, fazer isso, mas é um exemplo que combina com o que você fez, né, só que dentro de uma estatística. Total. E aí o produto final disso, cara, foi basicamente uma planilha no Excel que a nutricionista colocava o prato do dia, algumas outras informações que a gente coletou, como o dia da semana, final ou não de mês, se era mês de férias ou não, esse tipo de coisa assim, pra fazer meio que uma previsão de quantos pratos que ela poderia pensar pra fazer daquilo ali. Se você fazia, sei lá, 15 quilos num período de férias, você não fazia os mesmos 15, você fazia 5. Exato. Tudo isso o modelo que dizia, né? Então a gente colocou. Nossa. Foi uma regressão, na verdade, que a gente rodou, uma regressão simples. Aí trazia mais ou menos a expectativa que ela deveria colocar para minimizar o resíduo, né? Que a gente chamava. Então foi bem legal, assim, foi muito contexto de aplicação mais voltado numa parte social, que eu acho bem importante, assim. Sim, mas que reverbera, dá para você mirar para um monte de lado da forma comercial, né? Eu estou falando, por exemplo, restaurante, por exemplo, uma aplicação, por exemplo. Tem muito restaurante que tem aplicações, por exemplo, essa parte nutricional que faz todo esse controle, né? Se você tivesse uma modelagem ali, por exemplo, conectada que fizesse esse tipo de estudo, ajudaria muitos restaurantes, por exemplo, a minimizar esse processo da margem, por exemplo, a ter mais lucro e mais fôlego, né? Por isso que o restaurante fecha e abre muito por conta desse tipo de coisa, né? Total. É muito no feeling, né? Que a galera Sim. abre. Cara, e eu vou te dizer, eu adoro cozinhar, mas assistindo o Urso, eu acabei criando um certo distanciamento que eu até teve uma época que eu disse, pô, quero um dia abrir um restaurante. Não quero. É muito complicado, complexo, e eu daqui a um tempo quero ficar mesmo quietinho, tranquilo da vida. Cara, essa é uma discussão boa, né? Porque, tipo, Não é? a minha mãe, ela tem fé, junto com a minha irmã. Elas são sócias e têm fé. Cara, eu falo, mano, que bagulho complexo, mano. Garanto que alguém era robista aí do café. Ou sua mãe ou sua irmã gostava de fazer. Exatamente, os café vegano lá, né? Que a galera gosta de experimentar, o gourmet. Mas enfim, cara, eu sei que o negócio é trash, velho. A operação dessas coisas não são fáceis, né? Não são, não. Pô, eu já sei que, por exemplo, se eu for fazer um café um dia, eu vou fazer um café que não tenha cozinha. Porque quando você coloca coisa da cozinha no café, nossa, a sua operação, ela cresce de um jeito bizarro. Porque você vira um restaurante quase, pô. Exatamente. É bizarro. Eu gosto muito de café. Outra coisa que eu teria era um café. Eu estudo, eu gosto. Eu não sou nenhum barista, mas gosto de experimentar. Tenho aqui um monte de apretexto em casa. Acho o máximo o ambiente do café. É um dos lugares que eu mais gosto de ir na vida, mas é um lugar que, sinceramente, eu também não teria. Justamente não é só o lance de você fazer o café ou de você tomar o café, né? Tem uma operação de uma cafeteria brasileira chamada The Coffee, que eu acho o modelo dele sensacional. É só umas coisinhas na gôndola, uns docinhos, assim, bem simples na gôndola, não tem cozinha, e café. Pronto, acabou. É isso. Se você encosta nele, você vai tomar café, tem gelado, quente, tem vários tipos. E se você quiser comer, você vai comer ali um cookie, linha, uma coisa assim bem simplesinha e acabou. Não tem mais nada. Eu acho essa operação sensacional. Mas voltando, meu camarada, aqui para nossa conversa, que tá muito boa, e aí até, né, tem tanto que a gente se enveredou, né, pra esse lance da comida. Mas me diz uma coisa, estágio acabou. E agora? Como é que o tal começa, né, na vida e o que você vai fazendo, né, por onde você vai passando nesse tempo até hoje? Perfeito. Cara, depois do estágio, eu voltei do estágio porque, assim, não dava, era toda semana 1.100 quilômetros, meu corpo tava pedindo muito, assim, atenção.
eu acabei saindo do estágio mesmo antes de cumprir 2 anos. Normalmente são 2 anos de estágio, né? Deu um ano, eu falei, Adri, que é a minha chefe naquele momento, né? Que hoje a gente é parceiro até hoje, Adriana Silva, vale muito a pena. Tá, é um baita nome para você trazer aqui pro podcast. Acho que é uma pessoa incrível para você conhecer. Eu falei, Adri, Adriana deixa eu. Silva das Rock? É, a SN Cara, Rocks. a Eu dou aula Sandy na escola Rocks. dela. Cara, eu acho incrível o conteúdo dela. É Adoraria sensacional. conversar com ela. Sensacional. Cara, e aí ela falou, não, Theo, tá certo, vai lá, depois quando você se formar a gente volta a conversar. E aí, cara, voltei pra Prudente, aqui em Prudente eu comecei a focar no meu TCC, que como eu disse, era uma parada que eu curtia, que era sobre jogos e tal. E também comecei a prestar consultorias para universitários. Então, tipo, aqui tem uma baita universidade da área da saúde, com medicina, fisioterapia, odonto, enfermagem. Eu comecei a prestar consultoria de análise de dados para os alunos dessa universidade, né? Que já me ajudou muito em várias outras skills, como, por exemplo, comunicação, negociação, entendimento de negócio ali, para entender realmente o que a gente precisava entregar. E foi isso até eu conseguir meu primeiro emprego na área, que eu já estava para me formar. Sabe quando só falta o TCC, você não tem mais disciplina para fazer e tal. E aí eu voltei para São Paulo para trabalhar na Teps Games, lá no Butantã, numa área chamada BI, né, na época Business Intelligence, como analista mesmo, e meu foco era otimização de advertising dentro de jogos mobile gratuitos. Então, super específico, né? Mas basicamente cara, uma monetização de um jogo se dá muito pela venda dos espaços de publicidade que tem. Como que a gente otimiza isso do ponto de vista para quem que a gente vai vender o espaço? Eu trabalho numa EdTech hoje, então eu conheço bem o que você tá Que da falando. hora, que da hora. Então é isso. E aí, basicamente, a gente tinha que saber assim, qual ad network que a gente tem que vender esse espaço. Aí é um leilão. Aí eu tava ali do lado da criadora do app, falando assim, tá, como é que a gente vai distribuir? Porque não adianta você pegar muita publicação, muito espaço de uma ad network específica, porque senão o preço da CPM, o preço do ad começa a cair. Então você tem que distribuir, na verdade, entre várias para garantir o ECPM máximo, global, maior. Enfim, então essa era a ideia. E aí a gente eu construí alguns modelinhos para rodar nisso e rodava em 100 apps esses modelos para conseguir fazer essas. E aí o que ele fazia? Ele distribuía o que você tinha de espaço para essas data network. Vamos supor que você tivesse lá o Google, sei lá, Magnite, umas 3, 4, 5 assim dessas. E aí você dizia, tenho disponível 100 aqui agora, 100 espaços, eu tenho disponível 200 espaços, 300 espaços. E você ia pivotando entre elas. Mais ou menos. Tipo, basicamente, cada vez que o app pedia uma publicidade, a gente tinha como se fosse um middleware na frente, dizendo para qual ad network que aquele espaço seria enviado. E aí, nisso, a forma Pelo como preço do valor da CPM. Calma. Mais ou menos isso. Foi mal. Mas aí esse middleware, o que ele fazia? O nosso modelo dizia o peso de cada ad network. Então, ele basicamente jogava uma moeda para cima, esse middleware falava, dessa vez é tal. Então, era um sorteio. Os pesos eram definidos pelo modelo. Então, tipo, o app pede pro middleware, o middleware fala assim, dessa vez é tal. Por quê? Porque a chance dela, vamos supor, é 33, 33, 33. Então, ele vai jogar 33% para cada ad network, a que sair resultado vai para ele. Se eu mudo esses pesos e coloco, sei lá, 70, 20, 10, aí 70% das vezes que o meu app pedir vai para aquela, 70% e assim vai. Então foi a forma como a gente construiu. E aí meu modelo, o que ele fazia? Ele atualizava os pesos. Cada modelo de cada app tinha pesos atualizados ali, sei lá, D-1, ou durante o dia mesmo a gente fazia atualizações e assim vai. Isso tudo era feito em quê, Tom? Tudo em Python. Tudo em Python? Tudo em Python. E o que de biblioteca que você utilizava? Scikit e StatModels. Na época eu usei muito Scikit, StatModels, e aí mais algumas outras para utilidade, para poder, por exemplo, acessar esse SFTP. Todas essas configs eram JSONs no middleware. Então, tipo, cada JSON era de um jogo, por exemplo. Aí a gente atualizava todos os JSONs. Sexta-feira, 7 da noite, eu quebrei essa brincadeira e todos os JSONs apagaram. Ia passar o fim de semana inteiro sem nenhum jogo monetizar. Putz. Só que aí, tipo, por que acontece? Como é que era feito antes? Aí vem experiências de desenvolvimento de software.
tinha pessoas específicas com a parte de otimização, e essas pessoas atualizavam esses pesos na mão. Então, o JSON, às vezes, quando o próprio app lia, ou o Midor lia, ele conseguia corrigir alguma quebra que tinha, porque era a Lua que rodava, se eu não me engano, Sim. e aí ele corrigia essas quebras. No Python, não. Quando você tenta dar um parse de um texto, de uma string, que não vai para o dicionário, ele simplesmente quebra. E eu não coloquei nenhuma exceção. Então, no meu código, quando eu lia os pesos atuais e mandava atualizar, ele estava gerando, na verdade, um JSON vazio. Aí eu atualizava de volta um JSON vazio. Então, tipo, eu fudia a porra toda. Só que aí a gente conseguiu recuperar, tinha um backup e tal, aí conseguimos fazer... Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente passou e que a gente conversando não ficou claro para mim. Mas, beleza, tu fez a faculdade de estatística, entrou nesse estágio. E aí, esse cara que sabe que o JSON faz isso, que o Python faz aquilo, da onde que veio esse conhecimento? Cara, Porque na faculdade de estatística você não aprendeu isso, ou tô errado? Não. Foi durante o estágio. Durante o estágio, quando eu falei assim, pô, peraí, o Python é o cara da vez, cheguei lá no estágio e vi que a galera de Data Science usava Python, a galera de estatística usava SAS e R, majoritariamente SAS. E aí eu falei, cara, eu quero aprender Python. Aí eu tive um desafio, que foi o que me convenceu a sair do R, que eu tinha que ler uma tabela de, acho que 1,5 milhão de linhas, que era... reporte de e-mail, para saber se a pessoa abriu o e-mail, clicou no link, etc. É uma tabela gigante assim. E eu não conseguia ler isso no R de jeito nenhum. Com o Python eu consegui ler. Eu fiz só uma maneira simples, né? Só abri um arquivo com o Open mesmo e fui lendo com buffer os dados, e aí leu em tipo 10 segundos, leu o arquivo inteiro e calculou todas as estatísticas para mim. E eu falei, pô, então eu vou pro Python. E aí eu engoli o Python, assim, eu fiz curso na Udemy, eu comprei um livro de Python chamado Introdução ao Python, depois tem que ver aqui. Comecei a ler aquele outro livro, Pense em Python. Cara, aí eu comecei a realmente, tipo, comer com farinha Python. Tudo que eu podia fazer com Python, eu fazia com Python. Na faculdade, eu tive aulas de simulação estatística, que era feita em R, e eu pedia pro professor para eu poder fazer em Python. Então eu implementei método de bootstrap no Python, implementei método de jackknife, que é bootstrap no Python. Toda a parte de estatística eu comecei a fazer no Python. E aí eu comecei a conhecer as bibliotecas mais utilizadas. Então eu realmente falei, cara, o que eu sei fazer com R, agora eu vou começar a fazer com Python. Praticamente sabe igual quando você tem que ir pro Linux, aí você desinstala o Windows? Foi o que eu fiz. Eu vou desinstalar o Windows porque eu vou me forçar a aprender Linux. Então tudo que eu tinha que fazer, que eu sabia fazer já no R, eu falei, vou fazer agora com Python. E aí foi isso. Que massa, né? E aí me fala uma coisa. Aí, beleza. Você passou por essa empresa de jogos. Uhum. E aí, como é que nos outros trabalhos que você foram fazendo, como é que foi ampliando esse seu processo com Data Science? Como é que você foi aplicando mais e sobre o que a tecnologia ia se aprofundando pelo meio do caminho? Porque a cadeira, a matéria, o entendimento sobre Data Science nos últimos, sei lá, 10, 5 anos, ele evoluiu muito com bibliotecas, com tipos, e principalmente com inteligência artificial. Como começa esse papo, essa ideia para você, o entendimento de que, cara, isso aqui é o que eu preciso também dar uma olhada, esse aqui que vai me ajudar, ou começar a mexer, entender esse troço, esse tal de Transformer não é só o filme que eu vejo na TV, entendeu? E que ponto, por exemplo, vai ver esse cara? IA é uma coisa que vai ajudar o processo muito aqui da... Porque assim, tem uma coisa que eu vi esses dias que eu achei genial. Não dá para falar de inteligência artificial sem falar sobre dados. Né? Eu entendo inteligência artificial como, né, uma disciplina e como uma decorrência direta e ativa da área de dados. Se eu for falar de IA, eu tenho que falar de dados, porque tudo que você aprende sobre dados, você vai, né, impactado em IA, e o que IA faz é produzir, ou consumir, ou entregar dados. Perfeito. Cara, vamos lá. Eu acho que a principal porta, assim, para mim, que fez entender isso foi a minha ida para uma empresa de consultoria, que foi o SAS. Então, quando eu entro no SAS, na verdade, na área de pré-vendas, onde eu tive contato com vários clientes do mercado, e aí os clientes do SAS, a gente está falando basicamente de banco, telecomunicações e seguradoras,
que é a maior fatia e mais responsável pela receita também, e de impacto até hoje que a gente vê de modelos, que estão na vanguarda normalmente dos modelos, etc., eu comecei a entender melhor o tamanho disso e a infraestrutura necessária para isso. E aí já mata o que você falou. Cara, é dados. Sem dados, não dá para alimentar um modelo. Nenhum modelo, nem os modelos largos que a gente tem hoje, né, os LLMs da vida, nem os modelos de machine learning tradicionais. Então, tudo começa pelos dados, pipeline de dados. Mas, ok. E aí, a aplicação de tudo isso vai em diferentes áreas. Foi onde realmente aí abriu a minha cabeça. Que eu estava olhando primeiro para uma empresa de games com otimização de advertising. Quando eu fui para o SaaS, eu entendi que aquilo tem aplicação. Por exemplo, prever se o seu cliente vai cancelar ou não o contrato. Então, Netflix, qualquer operadora de celular, qualquer operadora de internet, é a mesma ideia. Eu consegui entender que dá para prever qual que seria a sua probabilidade de dar um calote no banco, qual que seria o seu limite do cartão de crédito, qual que seria a melhor forma de distribuir a minha questão de, por exemplo, trabalhei numa empresa que era distribuidora de refrigerante. Passei por uma empresa, né, como consultor de distribuidora de refrigerante. Como que eu agrupo melhor os pontos de venda para fazer ações direcionadas para essa galera? Então, enfim, tem várias questões que isso abriu a minha cabeça. E aí é uma dica que eu sempre dou para a galera que às vezes está iniciando. Ter como primeiro emprego ou estar no início da carreira e passar por uma empresa de consultoria pode ser muito bom para te abrir a cabeça sobre as possibilidades de aplicação de IA, machine learning, área de dados geral. Você vai estar... Você pode ter contato com vários mercados diferentes que vai te promover mais perguntas, né, sobre problemas, mais problemas diferentes para você poder se deparar, né? Exatamente isso. Vai te dar um repertório de problemas e soluções que depois, conforme você vai avançando na sua carreira, você vai falar, opa, já vi algo parecido com isso em algum lugar. E aí você pesca e adapta para resolver seu problema naquele contexto específico. Então, acho que para mim foi isso, foi aí que deu esse estalo, falou, cara, legal, o mercado necessita realmente disso aqui, né? Isso aqui é importante. E aí depois, claro, eu fui para a área da consultoria e voltei a ser cliente, fui para o Grupo Boticário, trabalhei como analista de CRM durante 1 ano e meio, criei muita questão da infraestrutura dali, a gente não tinha um marketing analítico, igual hoje a gente tem em várias outras empresas. O Boticário hoje é uma referência no Brasil, Data Science, né? Eu acho Exatamente. Incrível o Boticário. Quando eu cheguei lá, a gente era uma equipe de umas 6, 7 pessoas. E aí eu saí, dei alguns meses, teve pandemia, etc. E aí o Matheus Garibaldi estava fazendo um trabalho excelente já. O Matheus Garibaldi foi meu chefe lá. E aí ele continuou crescendo isso, aí teve toda uma mudança estrutural lá dentro do próprio grupo, que favoreceu ainda mais a evolução do parque analítico ali, não só do parque, né, mas de toda infraestrutura de pessoas até, estrutura de organograma ali dentro do Grupo Boticário, que é espetacular hoje, assim, uma das maiores referências que a gente tem é realmente o Grupo Boticário. Então, assim, eu participei muito disso. Até às vezes eu converso com a galera que tá lá ainda e falo, pô, Theo, eu tô migrando um modelo que é seu. E, tipo, tem coisa minha rodando lá até hoje. Fico maior feliz, deixei um legado lá pra galera. Mas é legal fazer parte disso, né? Enfim, então, assim, tem várias experiências que foram mostrando, assim, pra onde que a gente... a importância dos dados, né? A importância do que o dado fornece e as possibilidades, realmente, da tecnologia. E IA, propriamente, cara, é uma parada que no mercado especificamente eu não atuei diretamente, mas tudo isso que eu faço de machine learning é o que antecedeu IA, né? Hoje a gente está falando muito de LLM, etc. Eu ainda não tô tão na vanguarda disso, vamos dizer assim. Eu estou esperando ver como é que as coisas vão se acomodar. Eu uso muito, eu uso pra caramba. Nos trabalhos eu tive a oportunidade de construir algumas arquiteturas disso, né? Arquitetura para sustentar esses modelos, mas é algo que eu não vi entregando tanto valor assim no mercado como, por exemplo, os modelos mais tradicionais, o modelo de crédito, o modelo antifraude, o modelo de recomendação de produto, o modelo anti-churn, modelos de recompra, isso tudo eu acho que... Então você acha que os modelos específicos, por exemplo, criados nessa mesma perspectiva, nessa visão das técnicas de machine learning, por exemplo, ainda são muito superiores, por exemplo, a qualquer LLM desse que você possa colocar hoje? Estou falando do ponto de vista da especificidade, também não que esses modelos possam estar aprendendo nesse exato momento de alguma forma fazendo, né? Uhum. Mas estou falando dentro do processo mesmo de transição específica, né? Eu acho que assim, o que eu acho que o LLM hoje, tá? E aí, tipo assim, é uma visão minha sobre a questão
do que eu presenciei, o que eu deixei de presenciar dentro do meu escopo, tá? Não tô falando nenhum estudo, não tô falando nem de Gartner, nem nada. Tô falando assim, o Theo, o que o Theo viu? Cara, o que eu vejo é LLM me parece ser uma coisa muito, muito positiva para a automação e aumento de produtividade. E isso implica redução de custo. Que você ia ter, por exemplo, e aí a gente está falando de cortes, igual as empresas estão fazendo, etc. Eu acho que é isso que é a implicação mais óbvia e direta da LLM. Eu não vi ainda modelos dentro das empresas trazendo uma receita para a empresa da mesma forma que, por exemplo, o modelo de churn traz. Então, eu vejo o modelo de chatbot, eu vejo o modelo ajudando automações, etc. Mas e no poder preditivo de concessão de crédito? O quanto de crédito que eu tenho que dar para uma pessoa? Porque isso é o produto do banco. Eu não vi ainda modelos fazendo isso, ou trazendo volumes monetários iguais a esses modelos. Como ferramenta você... Aí vê se o raciocínio é isso. Como ferramenta você enxerga esse valor, mas como produto você ainda não conseguiu enxergar esse valor. Exatamente isso. Até porque, quem que tem condições de criar produtos com isso hoje? Em termos de infraestrutura, sem estar usando a API da OpenAI ou da DeepSeek, né? Então é muito difícil você operacionalizar isso. Se você criar um produto em cima disso, colocar na ponta para o cliente final, cara, quanto que você vai estar pagando para a OpenAI ou de infraestrutura para isso funcionar? Então, é o que você falou, eu vejo muito como ferramenta de produtividade, que pode estar automatizando muito processo dentro da sua empresa, etc. Mas na ponta, igual a gente vê os outros modelos que a gente já está usando no mercado desde a década de 70, modelo de crédito desde 70 que a gente usa. Cara, como que a gente vai gerar valor em cima da LLM para o nosso cliente final? Eu ainda não tenho isso muito claro. Não estou dizendo que é impossível, não estou criticando. Eu só não acho que está tão claro. Nem que esteja acontecendo nesse momento, a gente não está sabendo também, né? Exato. Não, mas eu concordo com você. Eu acho... esse tipo de coisa é boa, tá, levantar, porque deixa as pessoas mais pé no chão. Eu fico muito pé da vida. Pô, a gente nem passou ainda por uma transição e tem gente falando em AGI por aí, e tem essa maluquice das pessoas achando, né, que a IA vai conquistar o mundo, do ponto de vista da dominação. E eu acho que gera duas coisas, né? Primeiro, é a nossa imaginação, e a gente é fértil para imaginar coisas, né? Porque é mais fácil a gente se ater à fantasia do que, né, a nossa realidade mesmo. E também tem muito desses malucos americanos lá do Vale do Silício que adora ficar criando o marketing para poder valorizar suas próprias empresas e seus próprios bolsos, né? E aí, nesse ponto de vista, eu acho bizarro, porque para mim a conversa está mais embaixo. E o que eu sinto conversando com as pessoas é que essa conversa ela tá um degrau abaixo. Por mais que a gente tenha visto tudo, porque, por exemplo, é legal ver um programa de TV feito na IA, é engraçado, é legal, mas como você falou, tá, fora pro cara ali que pode fazer alguma coisa, mas qual o valor de produto mesmo, né? Exato. Como aquilo escala, por exemplo, né? Hoje você não tem modelos fazendo isso em horas, tem modelos fazendo isso em minutos, 2 minutos, mas, né, você não vai produzir um filme todo, você não vai substituir uma produtora de TV, de vídeo ainda, de TV ainda, né? Você tem uma série de coisas ali que ainda você consegue fazer uma coisa ou outra, mas você não consegue fazer tudo. Eu acho que esse é o ponto. E te ouvir falando isso é muito importante, porque traz as pessoas, a tecnologia, né? Ela tem um aprofundamento na economia um pouco maior do que você produzir um vídeo dentro do seu chat generativo que você tem ali. Sim. Eu acho que tem outro fator que aumenta esse hype, que, assim, por exemplo, o que chama mais atenção numa pessoa que vai querer entrar pra TI? Back-end ou front-end? Comum a galera ir pra front. Por quê? Porque vê a tela, vê a parada acontecendo. Tipo, vê que você clica no botão, o botão faz alguma coisa, tem uma animação. Back-end você não tem tela, mas você vai ter ali um log no prompt, vai ter alguma coisa assim. E aí eu acho que é um pouco parecido do que a gente tá vendo de AI/Machine Learning. Machine Learning você não tem tela. Você tem um modelo que gera um score. Você está fazendo a escoragem de dados ali, uma probabilidade da pessoa ser churn ou não ser churn, ou recomendação de produto. Você não tem não é tão físico tangível. assim, você não é tangível, não é tátil assim para você olhar, materializar. Aí quando você vê a LLM, ela faz isso. Ela é o front. Fala assim, porra, tá aqui prompt, tem uma tela, tem um prompt, eu converso com a IA. E aí você enxerga agora a IA. E aí por isso que eu acho que chama tanta atenção, sabe? Mas o trabalho que realmente gera valor, e aí mesma coisa no back-end,
Quem está fazendo integração com o sistema, conversando com o banco, gerando transações, é o back-end. O front está apresentando. Não estou tirando a relevância disso, Sim, só para mostrar total. para a galera a importância de cada coisa, né? E como é complexo, não é uma coisa fácil, não dá para ser simplista. Exato. Tem uma coisa que você falou, eu lancei teve uma edição recente da Prompt, que eu falei justamente sobre essa parte do hype por conta daquele paper da Apple. E eu vi muitas pessoas criticando pela forma como eles realizaram e tal. Eu entendo, acho até que tem muita gente que falou corretamente, que tá meio capado, meio tosco ali a forma como foi feita. Mas para mim não tira um mérito da provocação da discussão, que é justamente sobre isso, sobre o hype. De que assim, olha, é legal, é bom, a gente tem que ficar ligado, tem que observar, tem que continuar estudando, se especializando, vendo, mas ainda não chegou desse jeito. Tem outras camadas aí que você precisa, né, que você precisa se ater, né? E aí, como você disse, essa coisa do ser tangível, né, principalmente para IA, tem uma coisa que é meio para mim, meio doida, é que essa coisa de você antropoformizar exatamente, né? Essa pessoa, essa figura, o raciocínio, o pensamento. E isso vai associando para as pessoas comuns, né, como algo muito perto da humanidade, né? Enquanto não é, só são termos para ser mais simples o entendimento de como ela chega em determinada coisa por determinado caminho, né? Mas que não é verossemelhante com o nosso pensamento, não é verossemelhante com a nossa perspectiva de entendimento das coisas, né? É mímica, né? Ela tá imitando o que alguém escreveu. É basicamente isso, com a maior probabilidade de acontecer. É basicamente isso. Então, aí agora quero te perguntar sobre o Tell Me Why. Animal. Como é que surgiu o Tell Me Why? Né? Por que surgiu o Tell Me Why? E como você enxerga a inteligência artificial na educação? E me dando essas duas perguntas, porque eu acho que elas hoje se combinam bem, porque eu estava conversando com um convidado no último papo aqui da Input, e ele usa isso, eu fiquei admirado, porque ele usa a IA, né? Ele dá aula em cadeiras de saúde, e ele usa a IA muito no processo dele de educação. Só que ele criou uma metodologia para fazer isso e eu achei isso fantástico. Que não é a pessoa que está brigando, né, com esse elemento que faz parte já da vida da gente. Perfeito. Ele está fazendo com que as pessoas aprendam justamente porque ele entende que quem não aprender sem associar o seu devido conhecimento técnico vai ficar para trás de um jeito ou de outro, né? E eu queria ouvir isso de você. Sensacional. Cara, eu acho que é assim, né? Vamos falar do Tell Me Why primeiro. O Tell Me Why ele nasceu em 2019 como uma iniciativa dentro da Twitch. Agosto de 2019, vamos fazer aí 6 anos esse ano, já. Com a missão de mostrar o que é a vida real da ciência de dados. Então, tava numa época que era um de bootcamp sobre ciência de dados, análise de dados. E aí, todos esses materiais, basicamente, a pessoa que estava lá fazendo o curso, ela chegava já com um notebook, com o Jupyter Notebook pronto, todo cheio de código, e só rodava e a galera ia só acompanhando e copiando e colando código e executando. Eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente disso. Eu quero mostrar as coisas não dando certo. Com o código tudo pronto ali, vai rodar, vai estar uma belezinha, mas vamos mostrar as coisas quebrando. Engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. E aí eu falei, vamos fazer isso, vamos mostrar como é que é o dia a dia de um cientista de dados, de uma pessoa na área de dados. E aí eu comecei a levar códigos assim que não estavam prontos. Era código em branco, tava ali a tela em branco, quadro em branco, pra gente construir junto com a comunidade. E aí isso foi dando muito certo, né? A gente tá há 6 anos aí, viramos Twitch Partner, viramos GitHub Stars, GeForce Partner também, graças à comunidade, aonde o nosso objetivo é apresentar as ferramentas que a gente usa na área de dados e de tecnologia para a galera de uma forma diferente do que normalmente se tem. Então a gente começa realmente do básico, como se a pessoa não soubesse absolutamente nada, e vamos construindo isso junto com as pessoas, né? Mostrando os primeiros comandos, os primeiros códigos, exercitando a lógica. Eu não te disse isso, mas eu sou seu aluno, tá? E muito de pai para você por sua causa. Esperei esse momento porque eu queria te falar isso, né? Você dizendo isso, para lhe agradecer publicamente. E agora eu tô aprendendo mais de estatística, estudando seu curso de estatística agora de 2025. Que da hora, valeu mesmo, fico muito feliz. E a ideia é essa, cara. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se ajudando para que a gente possa realmente aprender junto. Então é um aprendizado junto mesmo, com várias pessoas que estão ali, né? A gente coloca centenas de pessoas em dias de curso ali juntos e vamos se ajudando. Nosso foco é na área de dados, mas a gente traz coisas que complementam isso, né? Então a gente tem Git, tem Python, tem estatística, tem Pandas, tem Machine Learning, tem SQL, enfim, várias coisas legais e também projetos.
que é uma parada que eu às vezes eu sinto falta, né? É muito fácil pegar um dado lá no Kaggle que tá pronto, redondinho, e aplicar um modelo. E aí a parte que a gente nem chegou a discutir isso direito, né? Mas qual que é a etapa mais importante de uma IA ou de um projeto de machine learning? É a construção do dado. É você partir do dado transacional, do dado que a galera de engenharia de software construiu no banco, e você transformar aquilo num olhar analítico, né? Por meio de um olhar analítico, você construir uma tabela que você possa ensinar à máquina. E eu trago isso para dentro dos nossos projetos. Mostro para a galera, olha, agora que a gente conhece as ferramentas, vamos combinar essas ferramentas com esse olhar analítico para ensinar a máquina. E aí que acho que esse é tipo uma cereja do bolo, assim, eu acho que é algo que a galera curte muito, porque explode a cabeça no sentido de, tipo, pô, agora eu entendo como que eu faço isso no meu trabalho. Porque no meu trabalho não tem a base do Kaggle. Eu tenho que chegar nessa base, tenho que construir isso. Então eu acho que é algo que a gente faz de muito diferente, assim, que eu nunca vi alguém fazendo na internet, né? Mostrando essa construção, o porquê de algumas decisões, a gente discute muito as decisões que a gente está tomando, o que é muito legal, né? E a gente tem o canal no YouTube, onde a gravação de tudo isso fica disponível pra galera. E fizemos vou chamar de plataforma de cursos, né? Mas a gente tem uma página feita com Streamlit mesmo, que é o que eu sei de fazer de front-end com Python. Que é muito bom, né? Preciso fazer esse outro elogio também. É muito boa a página. Cara, pra quem não é desenvolvedor, eu honestamente acho que tá funcional. A galera consegue usar bem. Muito funcional, é muito funcional. Tem uma usabilidade muito boa. Melhor do que muito site de curso que eu vejo por aí. Né? Que da hora. E de curso caro, tá? E de curso caro. Muito bom. Cara, então aí disponibilizamos tudo lá, porque a galera às vezes sente falta de ter uma ordem no que cursar, na trilha, né, de conhecimento. Então a gente definiu já uma certa ordem ali do que a pessoa pode ir se aventurando. E também acho que aí é realmente o nosso que chama mais atenção da galera, que a galera que eu acho que mais ajuda mesmo. E isso foi graças aos alguns anos que eu tive como liderança, sendo gestor de pessoas, ajudando as pessoas no desenvolvimento, que foi a construção de um plano de desenvolvimento individual. Então, você aí que não sabe o que você quer fazer da vida, você pode ir lá no nosso site, você vai escolher qual que é a cadeira que você quer seguir, a carreira que você quer seguir, qual cadeira que você quer entrar, se é nível sênior, pleno e assim por diante. E aí você vai responder um formuláriozinho com as suas habilidades, com o que você sabe fazer, e aí já vai ter ali mostrando para você quais habilidades que você tem que focar para alcançar esse seu objetivo, né? E se tiver conteúdo meu que esteja conectado com essa disciplina, já vai aparecer para você ali também. Então é uma forma que eu acho que ajuda muito a galera. Eu acho que o que falta hoje, e aí eu já vou conectar com a parte da IA, o que falta hoje não é conteúdo gratuito na internet. Acho que isso tem muito. Tem o meu, tem mais de uma cacetada de pessoas. Então conteúdo não falta. O que falta é orientação. Eu acho que as pessoas não têm muita orientação no sentido de, tipo assim, por onde que eu começo, o que eu tenho que fazer primeiro. Às vezes até a dificuldade em definir o que quer fazer da vida, porque não sabe muito bem o que quer, mas acho que a gente tenta ajudar com essa parte da orientação. Tipo, dado que eu quero chegar nesse lugar, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Então a gente tá trazendo. E não só quem tá começando, mas quem tá migrando, né? Total. É uma área muito migratória hoje, né? A área de dados. Por exemplo, você vê várias pessoas de diversas outras áreas se enveredando e querendo saber e aprender mais sobre a área de dados. Concordo demais. E aí aonde que eu acho que a IA se encaixa muito nisso, né? Então a gente está construindo uma IA para o nosso canal, mas aí com foco nisso que a gente conversou, de ser um produto final. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade hoje, é que as pessoas chegam na minha live e começam a fazer perguntas que são perguntas que, sei lá, milhares de pessoas já fizeram. Quando que você está ao vivo? Qual que é o próximo curso que você vai fazer? Aonde que eu encontro seu conteúdo? Por onde que eu começo? É uma boa estudar Python? Então tem várias questões que eu acho que já estão muito batidas, e eu ter que parar a live para responder esse tipo de pergunta, eu estou comprometendo a experiência de outras pessoas, da maioria das pessoas que me acompanham. Então a ideia é ter, por exemplo, um agentezinho que responda de forma automática esse tipo de pergunta. Com base no quê? Com base no conhecimento que tem nos meus conteúdos. Então a ideia é ter um banco vetorial mesmo, com um monte de informação sobre o Tell Me Why, sobre os nossos cursos, etc. E que as pessoas possam... para poder fazer essa interface. Exatamente, posso interagir ali mesmo no chat da Twitch. Então no chat da Twitch a pessoa mandar uma pergunta dessa e a saber que ela tem que responder aquela pergunta com base no meu
de acervo de conhecimento, né? Acho que essa é uma aplicação boa. Eu uso muito hoje para construção de exercícios. Muita coisa que a gente tem feito ali junto com a comunidade, às vezes é chato, né? Eu ter que pensar no exercício que tem aderência com o conteúdo. Então, eu uso muito a IA para gerar esses exemplos e também a parte exercícios. como professor que eu menos gostava, bicho, era de ter que pensar como é fazer a prova. Primeiro que eu não gosto de fazer prova, que eu tenho minhas restrições como... Né, como com eu não aplico prova, né? não, viu? Eu não aplico prova. Nem nos cursos da Adriana, não sei se ela vai ouvir, mas no curso da Adriana eu não coloco prova, não, velho. Eu faço só exercício para casa. Então, eu gosto muito de avaliar as pessoas justamente com isso, né? E também quando você está lidando com educação de adulto, né? Que as pessoas sabem, elas sabem o que querem, né? Elas precisam ter esse comprometimento. Então, para mim, a avaliação ela é contínua o tempo todo e é feito muito sobre isso, muito exercício, muito projeto, muita coisa. E óbvio que tem algumas coisas que são mais legais e a gente quer fazer, mas, por exemplo, quando você quer fazer uma lista de exercícios, por exemplo, que ela só é uma lista mesmo para a pessoa, né? Como se fosse, sei lá, o cara devia estar puxando ali 10 quilos no supino, por exemplo, que é só um esforço que você está fazendo daquelas áreas ali, é muito parecido, né? Aí você não precisa, por exemplo, de um sonal, por exemplo, para fazer 10 barras no supino, né? Exato. Você precisa de um cara que gere o conhecimento para você fazer aquele conjunto de exercícios e o conjunto daqueles exercícios que vai fazer você ter ali o seu objetivo com a perspectiva do exercício. A mesma coisa são os exercícios ligados à área de conhecimento que você vai fazer. A IA, eu acho que ela é importante e ajuda. Você ganha tempo com isso também. Sim, total. E aí eu tô pensando nessas aplicações, assim, tem outras aplicações que eu também tô vendo, assim, pro nosso canal, como, por exemplo, a própria recomendação do que estudar tá integrado ali de alguma forma no nosso site e tal. Então são coisas que eu tenho pensado, assim, coisa que você nem sabe fazer, né? Modelo de recomendação. Nem conhece como é que faz, como é que você pode fazer isso. Mas é basicamente isso aqui, assim, cara. E para educação eu vejo que vai um pouco nessa linha, assim, da gente fomentar o uso da IA como mais uma fonte de informação. Eu acho que é uma parte muito importante que a gente tem que, principalmente galera influenciadora, etc. Eu acho que é importante a gente ter esse papel de dizer que a IA, ela é mais uma fonte de informação. Ela não é a fonte de informação. Acho que é mais uma. Tipo, consulta algumas referências, mas consulta a IA também. Ou consulta a IA, mas também consulte outras referências. Eu acho que é uma união boa, assim, que a gente faz, sabe? Ela sintetiza muita informação pra gente, te dá um poder de entendimento rápido sobre aquele tema específico, mas busca outras fontes também. Até porque o nosso cérebro, eu acho, né? Eu não vi nenhum estudo falando sobre isso, mas, tipo, da mesma forma que você falou do exercício, que é com base na repetição, nosso cérebro também é com base na repetição. Você só decora, manda o print olá mundo, depois que você digitou ele 500 vezes. Então é a mesma coisa para mim sobre qualquer tipo de conhecimento que você quer aderir. Se você usar a IA só para pegar, copiar e colar, talvez você realmente não está aprendendo, você só está respondendo uma pergunta, né? Então, a IA é uma fonte, depois valida essa informação em outras fontes, vai aprendendo muito. Eu acho que o processo de aprendizado, para mim, ele é isso. Eu sempre comento que o ciclo de aprendizado, na minha visão, eu estou tirando isso totalmente da minha cabeça, movimentos de absorção de conhecimento e movimentos de externalização daquilo que você é capaz de fazer. Só que você só consegue externalizar aquilo que você sabe. Então não adianta você falar assim, vou fazer software. Você não sabe nem como é que instala o compilador do Go. Como que você vai fazer software? Então primeiro você precisa o quê? Absorver o conhecimento. E aí depois você pratica e externaliza ele. Então eu vejo muito esse movimento. Então começa sempre absorvendo, e aí a absorção é por meio de... Eu gosto muito de livro. É estudar por livro, ou por vídeo, ou até mesmo essas consultas na própria IA, e depois externalizar. Se você delega para a IA tanto a forma de consumir quanto a forma de externalizar por meio de código, pedindo para a IA fazer para você, você está aprendendo o quê? Nada. Eu não sei. Concordo com você. Meu camarada, muitíssimo obrigado. A gente está chegando já ao fim do nosso papo. Tamo junto. Com mais de 1 hora. E eu queria te agradecer demais. E queria que você indicasse, já que você falou de livro, já que você falou de vídeo, queria que você indicasse aí um livro ou um paper, podcastzinho também, uma news que você acha que as pessoas devem, né, acompanhar para justamente fazer esse exercício e não deixar de exercitar os seus cérebros. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que de um livro bom, cara, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, é esse aqui, Algoritmos de Destruição. Que traz um pouco sobre essa reflexão justamente que a gente está conversando aqui, sobre a aplicação desses modelos. Você tem esse livro aí?
Tenho aqui o Máquina do Caos. Da hora. Já Esse eu não assistiu? conheço, não. Ou já assistiu, ou já leu? Não vi o documentário, o musical desse aí. Boa, boa. Mas muito bom. E um outro também que eu gosto muito é esse aqui, ó. Que você estava falando sobre que a gente Da hora. deve. O Factfulness. Ele é Da muito hora, bom. da hora, da hora. Para esse exercício que você Sensacional. estava falando de você usar as coisas como mais uma fonte, né? Não como a Perfeito, fonte. perfeito. E por que esse livro, então? Cara, eu acho que traz essa reflexão, né, da aplicação dos modelos. Acho que tudo que a gente vê de criação de tecnologia, a gente às vezes coloca só como um meio, a tecnologia como um meio. Só que a tecnologia também tem um papel político, tem um papel social, e como a gente aplica a tecnologia pode impactar muito a vida da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, acho que esse livro traz uma boa reflexão sobre isso. Porque a galera fala, a IA vai acabar com o mundo. Cara, se não for a IA, vai ser alguma outra tecnologia com outro Com nome. certeza. Então, o que importa é entender a aplicação dessas coisas. Como que a gente está usando essas coisas que estamos criando. Eu sempre falo que quem vai acabar o mundo é outro ser humano. Exatamente. E vai acabar com a humanidade, né? Porque o mundo vai continuar aí, na verdade, né? O planeta vai Também continuar acho. aí. E o podcast, meu irmão? O que é que você tem ouvido por aí que você pode indicar pra galera? Ou se você ouve podcast também não tem Cara, eu problema. não ouço tanto podcast. Não tem a ditadura do podcast aqui também, não, tá? Deixa eu achar o nome aqui certinho. Tem o Tecnopolítica, do Sérgio Amadeu. Acho que é um bom Mas, podcast que também discute essas coisas, não só sobre do ponto de vista de algoritmo, mas também do ponto de vista de soberania digital, que é uma discussão um pouco mais ampla, que acho que vale a pena também aí a galera. o Sérgio já foi meu chefe. Que da hora! Eu participei de um projeto uma vez na Casa Civil quando ele era presidente do ITI. E participei algumas vezes, estive com ele algumas vezes. Cara que eu tenho muito apreço, muita admiração Cara, também. sensacional. Eu podia ter colocado o livro dele aqui, que é o Colonialismo de Dados, que por acaso ele autografou, consegui pegar um autógrafo dele na Que Crypto Rave. massa. Tô muito feliz aí. E ele pelo menos confirmou, vamos torcer para que dê tudo certo, dele participar aqui do Aaron Schwartz Day em Presente Prudente esse ano, como Que palestrante. massa. Vai ser bem legal. E uma news? Tu segue alguma news que você acha legal? News eu acompanho Data Hackers Muito boa. também. E do próprio Tell Me Why, né? Tell Me Why tem uma news pra. Que eu Aí, se acompanho você também. puder. Que eu acompanho também. É isso. Mas, você diz aí pra galera nesse momentinho final pra gente fechar. Pô, só agradecer mesmo, Bruno. O papo foi muito bom, cara. Gostei demais aí, me senti super à vontade conversando contigo. Fico muito feliz. Conte comigo, precisando aí, tamo aí. E galera, fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, Tel Calvo ou Tel Miwai. Acompanhem nossos cursos, nossos vídeos. Muita coisa gratuita aí pra vocês. E contem com a gente, conte comigo, com a comunidade. E tamo junto demais. Que massa, cara. Ó, tudo que você falou aqui vai estar linkado quando sair a news, né, desse episódio nosso. E vai estar tudo lá, tá? Vai estar o curso. Eu até não sei se você lembra, um dia desse eu mandei para você uma mensagem dizendo que minhas recomendações durante muito tempo, das primeiras 10 news, eu acho, da Prompt, foi falando do seu curso. Foi quando você estava migrando e eu tava fazendo um jabá para você lá do curso, de tanto que eu gosto dele e de quanto eu acho que as pessoas precisam conhecer você, conhecer esse curso para poder aprender mais. Sensacional. E é isso, gente. Estamos terminando mais Put. Obrigado para quem acompanha até a hora. Até a próxima. Valeu, fui e tchau!